Boa noite, pessoas. Tudo bem? Então, a gente já aprendeu um pouquinho sobre médias, um pouquinho sobre Fibonacci, um pouquinho sobre VWAP. Já aprendemos aí a identificar regiões que podem ser suporte e resistência. Então, agora a gente vai tentar aplicar um pouquinho, né, tudo isso que a gente viu no dia a dia, né? Porque o que interessa é o game no final das contas, né? A gente conseguir ganhar dinheiro, tirar dinheiro do mercado. Então, explicando o dia de hoje, vamos analisar o dia hoje, ver quais foram as operações que a gente fez, por que a gente fez, tá? Eu tenho aqui o meu gráfico de ontem, né? Tô aqui na abertura. Hoje o mercado abriu e logo de manhã a gente já pôde perceber a posição dos players na ponta vendedora. Eles entraram hoje e não estavam para brincadeira. O pessoal bateu venda o dia inteiro, jogou o mercado para baixo e o negócio era não ficar na frente. Quem ficou na frente deles foi atropelado. A gente tinha todos os players na ponta vendedora. UBS, Bradesco de manhã já cedinho, antes das 9h30 da manhã, ele já estava com 14 mil contratos na venda. Nós tínhamos a Ideal, a Necton, galera, geral. E na ponta compradora a gente tinha quem? As nossas sardinhas preferidas. XP, Rico, Modal, Clear, Toro. Tinha a galera ali, pessoa física. E é lógico que a gente vai seguir quem? Quem manda no mercado, né? A gente vai seguir quem tem bala na agulha, quem movimenta isso aí, quem joga o mercado pro lado que quiser. No caso, né, as instituições, os grandes fundos, os bancos, que era o pessoal que estava vendido. Nas próximas aulas a gente vai aprender a analisar o fluxo, tá? A ler ele bem certinho. A princípio, no material lá, no material de texto, vocês vão ter ali já a posição das corretoras vendedoras, o saldo do Times in Trades, para vocês irem se familiarizando. E assim, quem não tem uma plataforma que tenha essa opção do Times in Trades para ver o saldo, pelo menos é o mínimo, o saldo das corretoras, tem que correr atrás e agilizar uma plataforma dessas, tá? Porque não dá para você operar sem saber quem tá indo junto com você. Não dá para você ir ao descoberto para o mercado, tá? Tem que saber. Essa é uma informação crucial. Você precisa ter essa informação. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha média azul, que é a média de 200, média móvel exponencial de 200 períodos, que a gente já aprendeu que serve como suporte e resistência pro preço. Tenho a minha VWAP aqui. VWAP, essa quebra aqui é uma informação importante, tá? Porque como a VWAP é uma média que vai ponderar o volume de contratos no preço, tá? Então ela acaba, ela não faz esse movimento de continuidade de um dia para o outro. Ela simplesmente acaba, porque a minha média, a minha VWAP é diária, e vai começar uma nova na abertura do novo pregão. Então a gente teve aqui o mercado abrindo e já batendo aqui aonde? Na nossa média de 200. Bateu na média de 200, tentou, abriu, né, acima dela e já rompeu, fechou abaixo e, né, a gente viu aqui que não conseguiu nem testar ela, na verdade. Opa, tô aqui com o meu WhatsApp aberto no computador. Enfim, vai ficar hoje. Então, estão ligados que qualquer barulhinho, qualquer notificação é mensaginha chegando para Tia Lu.
E além disso, o que nós temos aqui? Vou pôr aqui no diário. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar. O que eu tenho aqui no diário? Eu tenho aqui a minha Fibonacci, que vai marcar para mim regiões de suporte e resistência para o preço, regiões onde o preço pode segurar, regiões que são importantes para nós. E eu tenho aqui essa azul, que é a minha Fibo de 78, que eu até de manhã comentei no Instagram que eu esperava que o preço trabalhasse acima dela, né, com o alvo lá no 100%, não acreditava que fosse hoje, mas acreditava que o preço ia trabalhar acima dela. O preço abriu acima realmente, depois foi lá, buscou ela. Então, agora a gente vai trabalhar aqui nessa região nos próximos dias, entre a Fibo de 78 e a Fibo de 61. Então, vamos voltar pro 1 minuto. Diminuir aqui. Opa, voltei tudo. Peraí. Nossa, que atrapalhada. Então, tá aqui. Aqui. Então, tá. Aqui eu tenho a Fibo de 78, né? Que também seria uma região de suporte. E aqui eu tenho a nossa média móvel de 200 períodos, tá? Gente, assim, vocês estão aprendendo a lidar com esses indicadores, a fazer essas análises, a saber o que cada situação aqui, o que cada indicador representa pra gente no gráfico, tá? Então, agora a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. A gente sabe o que significa, sabe para que serve, então agora a gente tem que pôr em prática, tá? Então, por isso essa aula de hoje. Preço abriu, né? Veio aqui, se aproximou da minha Fibo de 78. Eu até comentei de manhã que um dos alvos, que quando o preço abriu já rompendo aqui a média de 200 e ficando abaixo da VWAP, entrou volume vendedor, eu falei, opa, alvo VWAP do dia seguinte. O preço, quando a gente tem a VWAP do dia anterior, não é do dia seguinte, desculpe, do dia anterior, afastada do preço, ela serve como um alvo. Se o preço for na direção dela, ela é um alvo, porque ela é a região de maior liquidez do dia anterior. Então, se for interessante no dia anterior, nessa primeira hora do mercado aqui, o mercado pode voltar a buscar aqui a VWAP do dia anterior, que é uma região ali bem negociada, que de interesse dos players, tá? Então, o VWAP do dia anterior também é bom ficar ligado. E aqui, o que aconteceu? O preço caiu, chegou aqui próximo da Fibo de 78 e voltou aqui, opa, minha cadeira barulhenta, e voltou aqui na VWAP. Aí ele voltou na VWAP e foi e testou ela aqui, já tinha feito o primeiro teste. Quando testou aqui a VWAP, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um inside candle, que quer dizer que houve indecisão do mercado, né? Não teve força nem nos compradores e nem dos vendedores. Só que depois disso, eu tenho aqui um candle grande de baixa, quer dizer que entrou volume vendedor. Olha aqui, ó, eu tenho volume vendedor entrando. E ele veio aqui próximo da Fibo de 78 e voltou. O que eu pensei? Bom, se entrou volume vendedor, eu tenho a média de 200 lá em cima como suporte. Eu tenho a VWAP aqui como suporte, não, como resistência. Eu tenho a VWAP aqui como resistência para o preço também. Testou, não rompeu, eu vou vender. Eu tinha
geral defendendo na venda, só sardinha na compra. Falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Fizemos a venda aqui lá na sala, por causa disso, tá? Então, eu tô repetindo aqui na aula para vocês conseguirem identificar por que eu fiz essa venda. Pegou minha parcial, falei para vocês, primeiro alvo, FIBO de 78, segundo alvo, 129,900, 129, desculpe, que é uma região de suporte para o preço. E vamos ver o que deu, né? Daí pegou, aqui eu acabei entrando, pegou minha parcial, melhorou o meu médio e eu fiquei posicionada. Aí, olha só que interessante, a gente vendeu, desculpe, a gente aqui no 560, foi bem aqui mesmo que a gente vendeu. Aqui, deixa eu editar essa linha aqui, porque eu quero que fique bem certinho no preço, para vocês verem que nem deu calor, é só segurar a operação, minha gente. Eu ia falar um palavrão, não vou falar um palavrão. Olha só, você tinha ali defesa na venda. Eu até comentei lá em um determinado momento hoje que o que a gente tinha. Estávamos vendidos no 560, né? O meu médio já tinha subido, já estava no 660, mas enfim, mesmo assim, quem não trabalha com o trade, que tem essa possibilidade de melhorar o preço, estava bem posicionado. E o que a gente tinha? A gente tinha a UBS, a Ideal, o Bradesco, tinha mais gente, mas eu não me lembro agora. A JP, lembrei quem que era. Era a JP? Não, a JP sempre hoje ficou na compra. Bom, UBS, Bradesco e Ideal. A Credi a gente tinha. Elas estavam todas na região entre 129.500 e 129.600. O que eu falei lá? Falei, olha, não vai passar daí. Tem defesa e não tem um player defendendo. Eu tinha um monte de player no mesmo preço. E eu ainda tinha a Goldman, que estava no 129.333 no negativo. Ou seja, eu tinha defesa e eu tinha um player que estava com o preço médio dele muito perto do preço de mercado, no preço do mercado. Então, ele ia tentar defender o preço dele, para jogar para baixo para ele ficar positivo. E eu tinha defesa e era estilo jogador de futebol americano, tipo um paredão, não tinha como passar dali. Então, era muito fácil, hoje o mercado foi muito técnico, era só segurar a operação. E ok, tá, 560, o preço foi lá, bateu no primeiro alvo. Aí, quando ele começou a enrolar, eu falei o quê? Que foi que eu falei? Porque assim, gente, mercado, você tem que pensar em todos esses fatores. Por isso que eu falo, o mercado é muito rápido, é muito dinâmico, você tem que estar ligado em cada detalhe. Então, o que eu falei? Ainda não abriu os papéis. Vai abrir os papéis às 10 horas. Falei isso lá quando a gente entrou na operação. Quando abriram os papéis, 10 horas, eu falei o seguinte, falei, olha, todo mundo caindo, menos Vale e Petrobras, que são as duas ações que mais puxam o índice. Então, se liga, protege, não vai deixar a operação voltar. Porque como são ações muito relevantes, se algum player bater muito contrato em uma delas, elas têm um peso maior na conta das ações do índice lá, sabe? Então, automaticamente, se elas subirem muito, o preço do índice acompanha, porque o preço do índice, uma das considerações dele são as ações da cesta. Enfim.
Aí, tal, falei para proteger e quem ficou, ficou. Quem protegeu acabou, né, saindo da operação. Quem enforcou muito preço. Eu protegi a operação nessa região aí com 450 pontos. E ele por 5 pontos, não me tirou da operação. Ele foi lá, faltou 5 pontinhos para ele pegar o meu stop e não pegou. Graças a Deus, porque eu desci, surfei a queda maravilhosa. E pegamos... Opa! Tirei a minha resistência do lugar. Tirei a minha entradinha. Vamos ver aqui. Eu peguei, gente. Eu peguei 1.100 pontos, tá? Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir ver o tamanho todo do movimento. Olha só, 1.019 pontos. Por que eu peguei 1.100? Porque eu tinha executado metade da minha mão e o TRID, ele melhora a tua entrada. Então, tipo, eu entrei no 560, quando eu executei metade da minha mão com 100 pontos, ele me jogou para os 660, tá? Então, eu tava aqui em cima e peguei lá 1.100 pontos, mais ou menos. Beleza. Então, tivemos essa operação de manhã aí, acabou, já era 11 horas da manhã, né? Não tinha... o mercado já tinha esticado muito, tinha caído bastante e tava complicadinho. Eu tenho aqui, olha só, lembra que eu falei nas aulas de VWAP e média de 200, como elas demoram para curvar? Você quase não percebe a curva que elas fazem, porque elas são muito pesadas, mas elas curvam, ó, indicando aqui mesmo uma tendência de baixa. Aí eu tenho aqui o preço voltando, ele voltou aqui para a região da VWAP da média de 200, e eu falei lá para vocês na aula de VWAP que rompimentos a gente tem que considerar acima de 250 pontos, que menos que isso são falsos rompimentos, não são confiáveis, enfim. Então tá, eu tenho aqui um rompimento de mais de 1.000 pontos, né, da VWAP ali. Aí o preço voltou aqui, né, fez uma volta aqui, testou VWAP e média de 200, rompeu 170 pontos apenas e voltou. Voltou aqui, ficou brigando aqui nessa região. Aí aqui ele voltou, né, para cima da VWAP da média de 200, só que olha só, ele fez um topo aqui, aí ele fez um topo aqui, e eu tinha esses fundos aqui, né? Então, quando isso aqui aconteceu, eu falei lá no grupo, falei, pessoal, fez pullback na média de 200 e na VWAP. Se ninguém fez nada, dá para pegar uns pontos, dá para fazer uma venda e pegar uns pontos, porque não houve um rompimento considerável da VWAP e eu ainda tinha geral defendendo na venda. Compra só tinha sardinha. Tinha XP lá com... Teve uma hora hoje que ela tava acho que com 50 mil contratos, mas gente, a XP, a Rico, a Clear, a Modal, essas corretoras mais almoço grátis, elas não movimentam o mercado, porque elas são, a grande parte delas são sardinhas. Então assim, se eu tenho, por exemplo, a UBS e a XP, a UBS é um fundo, né? Ela trabalha com investidores internacionais, ela movimenta 1 milhão de contratos no dia. Ela, só ela. E eu tenho a XP,
que tem lá, sei lá quantos, 1000 CPFs que operam por ela no dia. O que eu tenho que pensar é que a UBS a gente já viu, porque a gente acompanha todos os dias, então a gente já viu que ela aguenta ficar posicionada com um número grande de contratos e virar a mão dela e fazer o que ela quiser o dia todo. Ela fica aí 2.000 pontos, 3.000 pontos negativo e daqui a pouco ela tá no positivo, só aumentando a mão dela. Os CPFs da XP não têm esse poder. Eles não têm bala na agulha para fazer isso. Então é claro que eu vou dar crédito pros, sei lá, 18.000 contratos da UBS. Então, esses 18.000 contratos da UBS vai ter muito mais relevância para mim do que os 50.000 contratos da XP. Porque eu tenho que pensar que ali tem muita pessoa física. E pessoa física não vai aguentar o stop, não vai segurar a operação indo contra. Tá? Então, ok. Eu tenho aqui o preço voltando. Falei para o pessoal fazer essa venda aqui. Quem está ligado no operacional, no nosso Trade System, já pegou, né? Já sabia quando deu isso daqui, antes de eu falar alguma coisa. Aí eu tinha aqui, o preço aqui testou de novo, né? Se fosse o caso, dava para fazer outro scalpzinho. O preço voltou, rompeu aqui 148 pontos, voltou para rompeu para baixo de novo, testou aqui, ficou enrolado. Aí aqui ele fez um fundo, um topo, desculpe, mais baixo de novo, né? E nessa hora, que foi que eu disse lá no nosso grupo? Falei o seguinte, vamos diminuir aqui. Vamos puxar esta daqui. Falei isso aqui. Quando ele voltou aqui, eu tava vendo isso daqui, um triângulo. A gente sabe que triângulo, não chegamos nessa aula ainda, porque eu acho, apesar de eu analisar esse tipo de coisa aqui, eu não acho uma análise crucial para fazer, até porque se você tá prestando atenção nisso daqui e nos players, você não vai precisar desenhar um triângulo. Só que eu quero dizer que com isso é que hoje foi muito claro, hoje estava muito claro o mercado e a gente tem que aprender a analisar tudo isso, porque se eu tô vendo players a favor, VWAP média de 200 como suporte, volume, que a gente já fez a nossa aulinha de volume. Cadê? Olha aqui. Vamos ver aqui se a gente acha aqui, ó. Volume aqui, ó. Volume maior do que os maiores aqui oh, meu Deus, deu branco. De baixa. Então, eu tenho aqui volume crescente aqui. Aqui foi depois, né? Mas mesmo assim, aqui eu teria aqui um volume crescente. Eu tenho, no geral, se eu der uma olhada no volume, eu vejo que aqui, ó, nesse teste aí da VWAP, até acontecer, né? Esse aqui foi o maior, mas no geral eu tenho mais volume vendedor do que volume comprador, né? Então, tudo indicava uma venda. O que eu falei lá no grupo? Falei, olha, pessoal, tem mais uma... Tem um triângulo, preço não tá rompendo, um pullback na média de 200 e VWAP. Quem quiser tentar uma venda, dá para vender com alvo no fundo, né? Não chegou no fundo, mas veio aqui quase no anterior. Mesmo assim, quem pegou aqui essa venda, conseguiu aí pelo menos uns 300 pontos. O que é muito bom para
uma tarde, né? Para um dia que o índice já tinha caído um monte, né? Aí eu fui lá no grupo e falei de novo. Teste na meu app na média de 200 pullback. Dá para vender de novo. Pessoal, os players ainda estão vendidos. Você podia ter pego mais uma venda aqui. Dá quantos pontos aqui? Vamos ver mais ou menos aqui. Ó, mais uns 300 pontinhos. E nessa hora eu ainda falei, mas a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Já tinha testado aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Essa era a 6ª vez que estava testando. Mesmo assim, todo mundo na venda. Eu lembro que nessa hora aqui tinha o BS ideal na venda, eles estavam começando a diminuir a mão, a ideal, a UBS indicando que ia virar a mão, mas aqui a gente tinha também a fala do Powell, né? O que deixou um pouquinho enroscado aqui o mercado. Aí depois disso, falei de novo que estava fazendo pullback, mas esse aqui não deu boa, né? Acabou rompendo ali e fechou lá em cima. Mas, cara, olha só. Quantas vendas a gente fez? Uma de 1000 pontos, né? Uma de 1000 pontos. Aí aqui, se pegasse aqui, ia dar 100 pontinhos. Aqui, 200 pontos. Essa aqui tava meio enroscada. Vamos aqui. 300 pontos. Aí aqui, mais 300 pontos. Aí aqui ia tomar um stop. Nosso stop é de quanto? 250 pontos. No final, a conta fecha, entendeu? Porque a gente pegou um monte de gain e tomamos um stop. Então, você tem que ter essa leitura macro do mercado, tá? Então, bota o bendito do saldo dos players aí. Se você é garoto profit, vai ter que pagar a plataforma cara lá, que infelizmente não tem o que fazer. Ou muda para o Tride, cara. O Tride é gratuito aí em um monte de corretoras. E é muito bom. Bom, eu gosto, porque eu sou a garotinha do Tride. Então é isso, pessoal. A gente tem que ter essa leitura macro do mercado, tá? Tem que aprender a identificar, a ler essas informações. Beleza? Então é isso por hoje. Tamo junto. Até a próxima.